Bom, meninas, é você que vai louvar, Pri? Quando queira, pode louvar. Sim, sou eu. Bom dia, meninas. Boa tarde para quem não está no Brasil. Estarei louvando. Senhor, eu vim aqui falar contigo, pois eu sei que és meu amigo e entende a minha dor. Senhor, acho que não vou suportar. Está difícil caminhar e de seguir até o fim. Senhor, as aflições me apavoram, as tempestades me afogam, os inimigos caçam de mim. Senhor, está difícil a minha vida, é como barco à deriva, no meio de um grande mar. Deus fala comigo, tu és o meu alento. Fala comigo, quebra esse silêncio. Aí Deus fala assim para você: filho, hoje eu desci só para você e decidi responder e acalmar o seu coração. Não temas, eu não perdi o controle. Eu quem permito a tua noite e estou na situação. Fui eu quem permitiu que acontecesse. O que tu tinhas, tu perdeste. Te coloquei na provação. Fui eu quem permitiu que a enfermidade tua família assolaste, pois tu, pois tu estás em minhas mãos, mas serei eu que vai chegar de surpresa. Serei eu que vai entrar na peleja. Serei eu que o quadro vai mudar. Serei eu que o que está fora de repente eu vou pôr no lugar. Aquieta, te acalma, me dá glória, pois eu já me levantei por ti. Tranquiliza, faz a obra, pois quando eu me levanto é só para agir. Aquieta, me dá glória, pois eu já me levantei por ti. Tranquiliza, faz a obra, pois quando eu me levanto é só para agir. É tu cantando e adorando e eu trabalhando. É tu cantando e adorando e eu te dando em dobro. É tu cantando e adorando e eu recebendo. É tu cantando e adorando e a guerra vencendo. Canta no meio do vale, no meio da tempestade, canta dentro da fornalha, pois contigo estou. O segredo para vencer é só louvar o meu nome, pois aonde tu louvar recebendo o teu louvor eu estou. Aquieta, te acalma, me dá glória, pois eu já me levantei por ti. Tranquiliza, faz a obra, pois quando eu me levanto é só para agir. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém. Rosiane, faz nossa oração inicial, por favor.
14. Já tô ocupada. Pastora Alexandra tá a cara da riqueza, né? Igual uma executiva. Ai. Então, vou pedir para pastora Ana Cristina fazer nossa oração, se puder. Bom dia, meninas. Tu poderia repetir, porque estava muito barulho aqui, eu não entendi direito o que você falou. Se você pode fazer nossa oração inicial. Sim. Senhor, meu Deus, meu Pai, me coloca, Pai, na brecha desta oração, Pai. Pai, eu venho aqui, Senhor, apresentar essa sala, Pai. Que tudo que venha a ser, Pai, apresentado aqui, Senhor, que venha a ser para a tua honra, para a tua glória, Senhor. Pai, que o Senhor vai usando, Pai, desde o louvor, da oração, da palavra, da ministração, Senhor. Que o Senhor use, Pai, cada um conforme, Pai, os seus talentos, Pai, conforme o Senhor tem dirigido, Pai, cada uma das irmãs e os irmãos também que estão aqui, Pai. Pai, que o Senhor venha, Pai, diante de nós, Pai. Que o Senhor venha quebrando, Pai, todas as barreiras, Pai. Que o Senhor venha despedaçando, desfazendo, Pai, toda ação maligna que queira, Pai, impedir dessas mulheres entrarem na Tua presença, de vir para a sala, Pai, das internet, Pai, que o Senhor vá, Pai, colocando, Pai, tudo em Tuas mãos eu coloco, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, dirigir conforme o Senhor já tem preparado, Senhor. E por isso eu te entrego, Pai, essa sala, cada uma que está aqui, e aquelas que ainda vai entrar, Pai, toda em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Débora? Bom dia, meninas. Boa tarde para quem está fora do Brasil. Eu vou ler o chamado de Jesus do dia 9 de outubro. Você tem atravessado uma longa jornada, montanha acima, e sua energia está quase no fim. Apesar de ter cometido várias falhas, nunca soltou a minha mão. Fico feliz com seu desejo de permanecer perto de mim. Mas há uma coisa que me desagrada, a sua mania de reclamar. Você pode ficar à vontade para conversar comigo sobre as dificuldades do caminho que estamos seguindo. Eu entendo melhor do que qualquer um o estresse e a tensão que o abalem. Que o abalem? Não, pera. Que o abatem. Você pode discutir em segurança comigo. Por isso, acalma seus pensamentos e o ajuda a ver as coisas do meu ponto de vista. Reclamar para os outros é algo bem diferente. Essa atitude abre as portas para pecados mortais como a autocomiseração e a raiva. Sempre que se sentir tentado a resmungar, aproxime-se de mim e desabafe. Enquanto você se abre, coloco meus pensamentos na sua mente e minha melodia no seu coração. Amém. Leitura está em Jeremias, capítulo 31, versículo 25, Filipenses 2, versículos 14 e 15. Amém. Então, vou pedir para Priscila ler o Jeremias. Qual que é o versículo, Débora? É Filipenses 2, versículo 14 e 15. E o outro? Jeremias 31, versículo 25. Então, a Priscila leu Jeremias e a Adriana leu Filipenses. É Jeremias 15, né? Não. 30. É 31, capítulo 31, versículo 25.
Jeremias 31, versículo 25. Porque eu dei alívio aos cansados e força aos fracos, diz o Senhor. É Filipenses 2, versículos 14 e 15. Filipenses 2, versículo 14 e 15. Faça tudo sem queixar-se e discussões, de modo que ninguém possa dizer nenhuma palavra de censura contra vocês. Vocês devem levar uma vida pura, imaculada, como filhos de Deus, no mundo em trevas, cheio de gente desonesta e desobediente, desonesta e obstinada, brilhe entre eles como a estrela do universo. Amém. No devocional de hoje, Café com Deus Pai diz assim: Seja um sonhador. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11, 25. Existe uma frase que já ouvi muitas vezes diante de algo que não era possível encontrar a resposta. A única certeza que temos nesta vida é que morreremos um dia. Este assunto, embora misterioso e doloroso, não é um ponto final para nós, pois podemos encontrar consolo em Jesus. Ele venceu a morte e o mal, e esta é a verdade de Deus para as nossas vidas que deve imperar acima de tudo. O fato em questão não é morrer literalmente, mas sim, se hoje estamos vivendo uma vida relevante em Jesus, entendo que todo mundo morre, mas nem todos de fato vivem. Muitas vezes a morte espiritual se revela pela ausência de sonhos e projetos, pela falta de segurança, medo ou tristeza. Já a vida em Deus se manifesta através da alegria, da esperança, da satisfação e da certeza de que, muito embora a vida possa ter momentos difíceis, em Jesus superamos todas as dificuldades e nele temos a garantia da salvação e a recompensa eterna. Às vezes, passamos por circunstâncias contrárias que acabam nos impedindo de sonhar. Em minha vida, passei por isso, mas aprendi a deixar de ser paralisado por traumas do passado e entendi que com Deus posso ir cada vez mais longe e sonhar com aquilo que aos olhos físicos é impossível. Conto sobre minha história de superação em Deus no meu livro Encontrei um Pai, onde exponho todas as minhas dores do passado e como em Deus consegui vencê-las. Quais são seus sonhos? Para qual direção você está caminhando? O que tem o impedido de sonhar? Pergunte a Deus Pai para onde Ele quer conduzi-lo, sonhe, estabeleça metas, entregue tudo a Ele e viva uma nova vida. Frase do dia: viver sem fé é murchar diante da vida. Viver sem fé é murchar diante da vida. Leitura bíblica está em Salmos 123. Palavra-chave: sonhar. Quem puder ler o Salmo 123, levanta a mãozinha, por favorzinho.
Mari lê são só quatro versículos? Mari lê 1 e o 2, a Jaque 3 e o 4. Salmo 123, versículos 1 e 2. Para ti elevo os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus. Assim como os olhos dos servos estão atentos à mão do seu senhor, e como os olhos das servas estão atentos à mão de sua senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus, esperando que ele tenha misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos cansados de tanto desprezo. Estamos exaustos de tanta zombaria dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. Amém. Jaque, aproveita e embala aí e faz oração pela vida da Cibele. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor Deus amado, primeiramente, por mais essa oportunidade, Pai, quero apresentar a vida da tua filha e colocar ela nas tuas mãos neste momento, Senhor. Creio que o Senhor já tem ministrado ao coração dela, Pai amado, e direcionado ela em tudo que o Senhor tem para derramar sobre nossas vidas. Que ela não venha falar nem fazer nada dela mesma, Pai amado, mas que em todo momento ela venha ser conduzida pelo teu Espírito Santo. Que os lábios delas venham se cheios da tua palavra, que tu possa estar derramando da tua unção, do teu poder sobre a vida dela, Pai amado, nesse momento, Pai. Usa ela grandiosamente, Pai amado, e glorifica o teu nome através da vida dela. É o que eu te peço, entrega ela em tuas mãos e peço que faça a tua vontade, pois tu tem liberdade em nosso meio. Amém, amém e amém. Amém. Cibele, a sala é sua. Olá, meninas! Quanto tempo? Tudo bem com vocês? Acho que todas estamos aqui em umas 10 meninas, é isso? Mais ou menos? Que legal! É sempre uma alegria estar aqui. 14 estamos. 14. É sempre uma alegria estar aqui com vocês, apesar de bem pouco, mas eu gosto muito de estar aqui. É uma sala abençoada mesmo, e vocês são bênção, né? E espero que vocês recebam a palavra de hoje, que também é para mim. E fui convidada aí pela Vânia a falar sobre Pedro, né? E falar sobre Pedro é mesmo uma alegria, né? Porque Pedro é um pouco de nós, né? Assim como os outros apóstolos. Deus é tão perfeito, né? Que quando Jesus foi escolher os apóstolos, ele escolheu cada um de um jeito, né? Que representa a gente mesmo. Deixa eu fechar aqui a janela, tá um barulho. E aí, cada apóstolo tem um temperamento que simboliza, né? Um pouco de nós aí, né? Todo mundo tem um pouquinho. E falar de Pedro, para mim, é uma alegria, porque vou falar aqui sobre as características, temperamentos e um pouquinho da conexão, né? Com a neurociência ali, né? Da vida de Pedro. E eu quero aqui começar, então, falar sobre Pedro, que ele era chamado Simão, né? E foi uma figura mais fascinante e humana, né, dos evangelhos. A sua história é rica em lições sobre liderança, fraquezas humanas, crescimento espiritual e transformação interior, que é um pouquinho também, né, de nós. A gente tem as nossas fraquezas, a gente tem também crescimento espiritual, a gente tem mudança, né, transformação interior, né? Quando Cristo entra dentro de nós, nós temos essa transformação, né? Então, é viver mesmo para Cristo. E Pedro foi essa figura muito, muito forte, né? Uma figura de transformação muito forte.
Então, quem foi Pedro? Acho que todo mundo já conhece um pouquinho a história de Pedro, né? Ele foi um simples pescador e trabalhador. Foi chamado por Jesus para ser um dos seus apóstolos, que está mencionado lá em Mateus 4:19, que eu vou ler aqui para vocês. Deixa eu ver se eu escutar. E diz assim: e disse-lhe, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Então, Deus escolheu Pedro, um simples pescador de peixes, para ser um pescador de homens. E assim, ele recebeu essa função com muito zelo. Mas precisou passar pelo processo. Jesus mudou o nome de Pedro para Simão. Não, de Simão para Pedro, que significa pedra ou rocha, para refletir o papel crucial que ele desempenharia na função da igreja. Mateus 16, de 16 a 18, Pedro é conhecido por sua liderança, por momentos de fé inabalável, mas também por seus erros e falhas. Então, quando eu falo que nós somos meio parecidos com Pedro, é porque nós também somos cheios de erros, falhas, mas também de acertos, né? Então, lá em Mateus 16, de 16 a 18, diz assim: Simão Pedro, respondendo-lhe, disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão, porque não te revelei a carne e o sangue, mas o meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Então, Deus já tinha uma missão para Pedro, assim como Deus tem uma missão para nós, né? Então, eu quero falar um pouquinho sobre Pedro, que tinha um temperamento sanguíneo. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar um pouquinho sobre os temperamentos, porque isso é uma coisa que tanto eu quanto a Michele, e também algumas aqui que já fizeram a psicanálise, já sabem um pouquinho sobre os temperamentos, né? Que são 4 os principais, e Pedro tinha um temperamento sanguíneo. Pedro é frequentemente descrito como tendo esse temperamento, o que se reflete a uma personalidade impulsiva, energética e emocional. O sanguíneo é caracterizado por ser extrovertido, comunicativo, entusiasmado, mas também vulnerável à inconsistência emocional. Uma hora está assim, daqui a pouco está de outro jeito. E as características do sanguíneo é impulsividade, é muito assim, impulsivo, não pensa para falar, não pensa para agir, né? Pedro agia muitas vezes sem pensar. Ele foi o primeiro a falar e a reagir em várias ocasiões, como ao tentar andar sobre as águas em direção a Jesus, que está lá em Mateus 14, 28 a 31. Ou quando, no Getsemane, que cortou a orelha de um servo, o sumo sacerdote, o Malco, que está lá em João 18, de 10 a 11. Coragem também é uma característica do sanguíneo. Então, se alguém se identifica aqui com sanguíneo, né, pode pegar aí essas características, né, e começar a olhar para si, né, para dentro de você e comparar, né? Então, a coragem misturada com o medo. Pedro demonstrava bravura. Isso daqui é relacionado ao mar, né? Quando ele Jesus chama ele para andar sobre as águas, como quando prometeu seguir Jesus até a morte, mas também cedia ao medo, como quando negou Jesus 3 vezes por temor a ser associado a ele. Então, Pedro, ele teve ali medo, quando Jesus chamou ele a andar por sobre as águas. Ele negou Jesus por medo também, né, de
de acontecer alguma coisa com ele. E quantos de nós, né, às vezes, negamos até a nossa fé por medo de recriminação, medo do que os outros vão falar, né? Uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim, olha, os muçulmanos, eles falam com tanta fé, né, da fé deles, né? E a gente, às vezes, que tem Jesus, que é o maior, às vezes a gente tem medo, né, de falar o que a gente realmente é, né? Então, nem estava programado para falar isso, mas assim, o que nos leva a ter medo, né, de falar da nossa fé, né? A gente deveria ter orgulho de falar que Jesus é o nosso Salvador, que a gente crê em Jesus, que Jesus é tudo para nós, né? Enquanto eles lá falam do Deus deles lá com bravura, a gente se intimida, né? Então, o quanto é que a gente mesmo ama Jesus, né? Então, essa passagem de Pedro, ela também nos inspira, né? A gente não ter medo, né? Ele teve medo, Pedro teve medo, negou, né, Jesus, mas sabe o que é o mais importante? É que ele se arrependeu, né? E assim é a gente também. Nós somos assim. Nós, às vezes, nos arrependemos. Tem gente que não se arrepende, mas nós geralmente nos arrependemos. E é isso que é o mais importante, é o arrependimento genuíno, né? Não é aquele arrependimento que fala assim, eu vou pecar hoje, amanhã eu peço perdão para Deus, né? Porque eu sei que Deus vai perdoar mesmo, né? Deus perdoa, mas se tiver o arrependimento genuíno, né? Então, falando aqui, voltando, né, para Pedro, Pedro tinha uma liderança também, uma liderança espontânea, quando ele tomou a frente para fazer a confissão de que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, e foi um líder na igreja primitiva, especialmente no Pentecostes, que está lá em Atos 2:41. Também, assim como nós, Pedro teve acertos e erros. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, para a gente refletir um pouco sobre a nossa própria vida, né? O quanto que a gente também acerta e o quanto é que a gente erra. Então, Pedro era uma figura notável, porque suas fraquezas são tão evidentes quanto as suas virtudes. Ele é uma representação poderosa da humanidade falha, né? Então, Deus faz tudo tão perfeito, que Deus chamou Pedro para ser apóstolo, para servir de testemunha, com os acertos e erros que ele fez, e para a gente também refletir sobre os nossos acertos e erros, né? Mas que é redimida pela graça e a chamada e chamada para um propósito maior. E assim as nossas vidas. Nós somos chamados para um propósito maior. Sabe qual é o problema? É que a gente tem medo. A gente tem medo de sair do barco e andar sobre as águas, né? Então, isso daí é para mim também. Às vezes, falo assim, não, eu não vou porque eu vou ter medo. Não, eu não vou. Gente, tenha coragem, ande sobre as águas. Jesus chamou para isso, para a gente não ter medo, né? Então, isso é uma virtude muito forte de Pedro, porque ele teve medo depois, mas ele foi, né? E aí, o importante é que a gente vá, né? Não importa depois o que vai acontecer pelo caminho, a gente vai ganhando ali forças para poder seguir, né, as estratégias que Jesus tem para nós. Às vezes o medo, ele faz com que a gente abandone o barco no meio do caminho, né? Não sei se vocês já viram uma figurinha que sempre tem aí na internet, que é aquele que vai cavocando, né? Em busca de um propósito, né? E quando ele está chegando no propósito, ele desiste, né? E a gente é assim. A gente vai, com fé, com força, e aí tem um amigo que incentiva, que não sei o quê, aí chega quase na hora, você fala assim, olha, quer saber? Não vai dar, não.
né? E faltava pouquinho. Pouquinho para você conseguir o que você tinha que conseguir. Então, vou falar um pouquinho sobre os acertos de Pedro, a confissão de fé. Pedro foi o primeiro a reconhecer publicamente que Jesus era o Messias, que está lá em Mateus 16:16. Liderança na igreja, que eu também já falei, após a ascensão de Jesus, Pedro liderou os apóstolos e pregou corajosamente no Pentecostes, onde cerca de 3.000 pessoas se converteram. Atos 2:41. E os erros, né? Pedro também errou. Pedro negou Cristo. Pedro, em um momento de medo e fraqueza, ele negou Jesus 3 vezes, apesar da sua promessa de lealdade, porque ele falou que não ia negar, né? E às vezes a gente é assim, não vou. Mas chega na hora, a gente enfraquece e às vezes nega, né? Então, Pedro tem essa mensagem, né, de medo, né, que ele passou naquele momento, e às vezes a gente também é assim. Resiliência e inclusão dos gentios. Inicialmente, Pedro teve dificuldade em aceitar que o evangelho era também para os gentios, né? Mas depois foi corrigido por Deus em uma visão, que está lá em Atos 10. E às vezes a gente é muito gentil, né? A gente é muito fariseu, né? Muito religioso, né? Às vezes a gente acha que o evangelho não é para fulano nem para ciclano, não. Isso daqui é só para crente, isso daqui é só para não sei o quê, né? E às vezes a gente acaba sendo um pouco de fariseu, né? Acaba tendo umas características ali que a religião embute na nossa vida, né? E quantos de nós não estamos vivendo em religiosidade, né? São coisas que muitas igrejas colocam para seguir regras, sendo que Jesus é mais do que isso, é mais do que regra, é mais do que qualquer outra coisa, né? É a liberdade, né? Então, tem muita coisa que... Ontem eu vi uma mulher falando, uma senhora já falando no Instagram, quando as pessoas perguntam assim, o que você é? Eu sou evangélica. Mas você está em Cristo, né? Porque eu ser evangélica é religiosidade. Quando eu estou em Cristo, eu estou em liberdade. Eu vivo o evangelho de Cristo, né? Eu estou vivendo Jesus dentro de mim. E às vezes a gente cria uma camada de religiosidade que impede da gente fluir o nosso propósito, seguir no nosso propósito. Todos nós temos um propósito, assim como os apóstolos cada um tiveram o seu propósito, né? Pedro teve um propósito. Então, e nós? Nós também temos um propósito, mas às vezes a religiosidade nos impede de entrar de cabeça no nosso propósito. Vou falar um pouquinho sobre a transformação espiritual ligado com a neurociência, né, que aconteceu com Pedro. Pedro é um exemplo extraordinário da neoplasticidade espiritual, que é a capacidade de ser transformado a partir de experiências e ensinamentos. Inicialmente, Pedro agia de maneira muito impulsiva, o que podia ser visto como resultado de um controle emocional limitado. Esse comportamento impulsivo está relacionado à amígdala, uma parte do cérebro que lida com as emoções primitivas, como o medo e a agressividade. E Pedro era assim. Pedro, ele era, tanto é que ele cortou a orelha da pessoa que estava lá no Getsemane.
Ao longo da sua jornada com Jesus, Pedro passa por uma transformação notável. A presença de Cristo e os ensinamentos do Espírito Santo moldam o seu caráter, transformando-o em um líder calmo e equilibrado. Ô, gente, quem é que já não foi transformado pelo Espírito Santo? Eu mesma sou prova disso. Eu era uma pessoa muito nervosa, né? Explodia, né? De repente, não tinha paciência. E Deus, ele faz isso. Quando você se entrega de verdade, o Espírito Santo, ele molda as nossas vidas. A gente começa a viver os frutos do Espírito Santo, que está lá em Gálatas 5. A gente começa a viver os frutos do Espírito Santo, né? É o domínio próprio, a paz, a benignidade e todos os outros. Então, quando a gente está em Cristo, a gente é uma nova criatura. Então, esse processo reflete que a neurociência, chamada de neuroplasticidade, ou seja, a capacidade do cérebro mudar e se adaptar com as bases nas experiências. Pedro, que começou como alguém impulsivo e volátil, termina como um pilar da igreja, mostrando que assim como o cérebro pode ser moldado, a nossa alma pode ser renovada pela graça de Jesus. Então, o que está faltando para a gente ter uma mudança de verdade? Vamos refletir sobre isso? Então, a Bíblia destaca essa transformação espiritual e mental em Romanos 12, 2, que diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E as revelações sobre Pedro, que eu vou trazer agora, né, numa outra parte, que é a importância da humildade e vulnerabilidade. A história de Pedro nos ensina que até mesmo os mais fervorosos servos de Deus podem falhar. Pedro, a rocha, negou Jesus, mas foi restaurado com amor e chamado a um propósito maior. Isso nos ensina que a falha humana é a oportunidade para o crescimento e para o desenvolvimento da nossa fé e caráter. Graças a Deus, nós temos Jesus para nos ajudar a restaurar o nosso caráter, mudar o que tem que ser mudado. Então, eu espero que isso tudo traga uma reflexão para nós mesmos e até para mim. Crescimento através do erro. Todo mundo fala assim, o erro, quem erra aprende com o erro. É verdade. Às vezes tem gente que não aprende, mas tem gente que aprende, né? Então, os erros de Pedro foram fundamentais para o seu crescimento. Sua negação de Cristo foi um ponto de virada, onde ele passou a entender mais profundamente a misericórdia de Deus e a própria fraqueza, né? Então, eu convido vocês a saírem do barco e não ter medo de mergulhar no propósito que Deus tem para vocês também, assim como teve para Pedro. O poder da transformação. Pedro passou de um homem impetuoso e instável para um líder firme e confiável. Isso mostra o poder do Espírito Santo para transformar e moldar o caráter de uma pessoa, algo que também pode ser relacionado ao conceito de renovação da mente na neurociência. A neurociência também explica isso. E para concluir, Pedro é uma representação poderosa de como Deus trabalha em nós, transformando nossas falhas, impetuosidade em firmeza e liderança. Sua vida é um exemplo de como Deus nos chama, de como Deus não chama os perfeitos,
mas aqueles dispostos a serem moldados, e como até nossos maiores erros podem ser usados para nos levar ao nosso propósito. Assim como a neurociência nos ensina que o nosso cérebro pode mudar e se adaptar, Deus nos ensina que nossas almas podem ser renovadas pela sua graça e verdade. Então, no dia de hoje, eu quero trazer essa reflexão para vocês e convidar vocês a não terem medo de mergulhar no propósito que vocês foram chamadas para fazer nessa terra, porque ninguém nasceu para não fazer nada, né? Às vezes a procrastinação nos leva a não fazer nada mesmo, né? Você às vezes sabe do seu propósito, você sabe do seu chamado, mas você fica procrastinando, e com medo de mudar, e com medo de ser transformada. Não tenha medo da transformação, né? Às vezes a gente precisa ajudar o próximo, mas a gente precisa ser transformada primeiro. E eu tô falando isso para mim também. Então, assim, eu venho sendo moldada pelo Senhor, né? E a partir de 2013, muita gente já ouviu meu testemunho aqui. Desde 2013, o Senhor tem sido mudanças na minha vida e faz mudança até hoje, né? Mas eu precisei aceitar o propósito que Deus. Ai, não é fácil, não é mesmo. Nenhuma mudança é fácil. Pensa que foi fácil para Pedro, sanguíneo do jeito que ele era, querendo matar meio mundo, né? Então, mas Deus mudou a vida de Pedro. E Deus muda nossas vidas. Então, não tenha medo dessa mudança que Deus tem para vocês. Às vezes, a nossa casa, ela só precisa mudar, ou ela só vai mudar a partir de uma virada de chave que a gente faz na nossa própria vida, né? Que às vezes a gente fica esperando que o outro muda. Não, não, não. Muda você primeiro. E você vai ver que muitas coisas dentro da sua própria casa vai ser transformada, porque você entendeu que precisou colocar o pé para fora do barco. E sabe o que é o mais legal? É que quando você coloca o pé para fora do barco, você pode afundar ou ter fé e seguir em cima das águas, né? Pedro teve medo, mas isso serviu de lição para nós. Muitas vezes nós vamos ter medo de prosseguir, mas não desista, porque se é um chamado que Deus tem para você, você não tenha medo, porque Deus tem propósito. E a dor que a gente passou, a dor que a gente passa, geralmente é o nosso propósito, né? A gente não passa por dor em vão, né? Alguma coisa tem por trás dessas coisas que a gente passa na vida. Então, não tenha medo, prossiga, tenha a coragem. E, às vezes, vai ter medo, como Pedro, de prosseguir no propósito que Deus tem para cada uma de vocês. E para mim também. Tá bom? Eu espero que hoje foi bem rapidinho, né? Porque geralmente eu sou rapidinha, né? Eu falo mais rápido. Então, eu espero que essa palavra seja uma palavra de encorajamento para cada uma de nós, para a gente pular do barco e falar assim: opa, eu não vou afundar, vou prosseguir para o alvo, né? Para o propósito que Deus tem para mim. Amém? Amém. Acho que todo mundo tem um pouquinho de Pedro, independente do temperamento. É verdade. Todo mundo tem um pouquinho de Pedro, um pouquinho de Paulo, um pouquinho de todos, né? Quem quiser falar com a Cibele, levanta a mãozinha. Vocês estão muito quietinhos, meninas. Aproveita que a Cibele ela é autoridade no assunto.
Gente, às vezes a gente fica esperando, sabe, acontecer algum sinal para a gente começar. Não fique esperando um sinal. Nem sempre o sinal vai vir. Ou o sinal já veio e a gente está esperando, né? A gente está esperando acontecer outro sinal, né? A gente não pode ser igual Tomé, né? Precisa ver para crer, né? Então, vamos exercitar aí a nossa fé, né? E deixar de procrastinar o que Deus tem para nós, né? Até mesmo dentro da nossa família. Às vezes a gente fica assim, ai, nossa, porque Deus me chamou para multidões. Ou, ai, será que Deus me chamou para multidões? Ou será que Deus me chamou para pregar numa igreja? Gente, vamos começar pelo ministério que é a nossa casa, pelo primeiro ministério que é a família, né? Vamos fazer a diferença dentro de casa, primeiro, né? Então, assim, eu sempre falo assim, nos atendimentos que eu atendo mais pais, né, e os adolescentes, vamos ser o exemplo para os nossos filhos, né? Às vezes tem gente que é uma gritaria, que é uma coisa, que é uma... Olha, aí o que gera? Filhos com medo de pais, né? Porque o pai grita demais, a mãe grita demais e bate, né? Então, se a gente não entender que o nosso primeiro ministério é a família, é assim, nós vamos gerar famílias doentes, né? Então, por isso que eu falo que a transformação, ela tem que acontecer a partir de nós, né? Então, assim, não fique esperando que o marido muda, o filho muda, não fique esperando, muda você primeiro. Então, isso é uma coisa, assim, que eu aprendi, é o meu testemunho, né? Que eu orava muito, muito, muito pro meu marido mudar, até que eu entendi que a mudança dele começaria a partir da minha e de toda a família. Então, isso é uma reflexão boa para a gente, né? Independente de quem passou, né? Dos apóstolos, ou para a futura geração, ou para a nossa mesmo. Então, assim, não vamos esperar a mudança do outro, vamos mudar nós mesmos, né? Alguém quer comentar? Dar algum testemunho também? Falar alguma coisa? O povo tá quietinho hoje. Aproveita, Cibele, que ela vem umas 2 vezes no ano só, que ela é muito ocupada. Acho que tá todos refletindo, né? Iva, O som. Abri. Deixa eu agradecer a Cibele por esse conteúdo riquíssimo. E assim, Deus está me apertando de todo jeito, porque na nossa escola bíblica na igreja, a gente está estudando sobre o doutor Jonatas Leônio, e ele fala justamente desse assunto, né? É um livro que chama Divinamente. Então, fala da neuroplasticidade, que o cérebro ele é plástico, que ele está adaptado a aprender, reaprender, se adequar. Então, assim, esse assunto que a irmã Ivânia traga mais vezes para a gente, porque como que está me torcendo, né? Porque está levando a entender a intimidade com Deus e a entender sobre muito a questão do TDAH, né? Que a gente sofre muito com isso e às vezes não entende porque sofre com essa
essa deficiência do nosso comportamento, e está sendo maravilhoso. Então, assim, hoje só foi mais agregar, principalmente conhecendo a personalidade de Pedro, né? E trouxe muito, porque às vezes a gente lê a Bíblia no superficial, né? E não entende nessa proximidade, nessa profundidade do que é trazendo. E às vezes, eu não sei se você já ouviu isso como profissional, mas a gente já ouviu muito sobre as pessoas meio que praguejar a ciência. Só que a ciência foi Deus que fez, né? Deus deu entendimento para o cientista. Não importa se algum cientista ele levou para o lado do ateísmo, né? Mas a ciência foi Deus que fez. E o quanto que Deus está usando a ciência para provar coisas que ele já escreveu, ele já havia determinado. Mas se a gente não aprende de um lado, ele usa do outro, né? Então, glória a Deus pela sua vida, pelo seu conhecimento, e que haja nessa sala mais derramar como esse. Amém. Mais alguém quer falar? Shalom, como diz a mãe, Deus dá a gente o cavalo, né? E a mensagem, não vamos matar o cavalo e nem entregar a mensagem. Então, assim, Sibeli, estou aqui de câmera fechada, aqui na correria de fazer almoço e trabalhar, mas é bem assim, quando a gente decide, tudo ao nosso redor muda. É questão de tempo. Então, se a gente observar bem no nosso redor, a atmosfera muda. A gente passa a ver as coisas com uma perspectiva diferente. Porque aqui em casa é bem assim. Sou bem forjada, sabe? Ao ponto de essa última política que passou aí, por votarmos em partidos diferentes, meu marido chegou a ponto de dizer que, disse bem assim para mim, crente não presta, crente não vale nada, eu não gosto de crente por isso. Pelo fato do partido que ele queria, não ganhou, eu votei no que eu achava que era certo. Então, assim, é bem desafiador as nossas vidas, todos os dias. Mas, assim, pelo entendimento que eu tô tendo graças a essa sala, eu fiquei calada. Então, assim, porque o inimigo aproveita as brechas justamente para a gente cair na dele. Exatamente. E aí, se a gente não cai, ele perde. Então, assim, e tem um louvor aqui que diz bem isso, porque, como você disse, os apóstolos de Jesus eram 12, cada um tinha uma diferença. Então, e ele escolhe a cada um justamente diferente, que ninguém é igual a ninguém. Até porque seria chato, né? Todo mundo igual a todo mundo, né? Verdade. Eu sou um vaso de barro, nas mãos do oleiro, para ser usado. Eu sou um vaso de barro, e para ser usado, teve que ser amassado. Eu não tenho glória, o brilho não é meu. Toda essa unção foi o oleiro quem me deu. Eu trago cicatrizes, marcas para provar que sou vaso de barro, mas tenho história. Para muita gente a minha história foi muito sofrimento, mas vaso para ser moldado tem que amassar primeiro. Melhor ser amassado pelo oleiro do que ser quebrado pelo mundo, sem chances de ser refeito. Vaso de barro,
vaso de barro. O oleiro te escolheu, pois o valor que você tem, homem não pode avaliar. Vaso de barro, vaso de barro. É barro por fora, mas por dentro é uma joia que ninguém pode comprar. Vaso que ora, vaso que chora, vaso que se humilha, barro que adora, barro que canta, até quando está na prova. Vaso de barro, vaso de barro. O oleiro te escolheu, pois mais o valor que você tem, homem não pode avaliar. Vaso de barro, vaso de barro. É barro por fora, mas por dentro é uma joia que ninguém pode comprar. É barro por fora, mas por dentro é uma joia que ninguém pode comprar. É só a gente permitir ser moldado pelo oleiro. Gratidão, Cibele. Olha, Lucilene, não desista. Eu tenho assim, duas coisas para te falar. Meu pai era católico e ele falava que desejava que a cobra, quando chegasse um crente em casa, que tomara que apareça uma cobra e pica, né, para morrer. E hoje ele é um crentão. E Deus transformou a vida dele. E eu posso também te falar que Deus transforma. Meu marido, eu orei pelo meu marido mais de 10 anos para a conversão dele. E hoje, se bobear, ele é mais crente do que eu. Então, assim, às vezes é aquela cavocada que você vai. E eu também já passei por isso, sabe? Falei, eu vou desistir. Não, tô cansada. Já orei 10 anos, eu tô cansada. E eu sempre tinha uma amiga, que é minha amiga até hoje, que sempre falava assim, não, eu tô com você, vou te ajudar, vamos lá, mais uma campanha. E assim, é muito importante que você tenha alguém para te alicerçar, sabe? Para te falar assim, não, eu tô com você, né? Porque momentos de desistência vai aparecer. E a gente, às vezes, parece que nós vamos perder nossa força. Falar, não vou conseguir mais. Deus, eu já tô exausta, cansada. Mas não desista, né? Peça oração para alguém, esteja com alguém conectado com o Senhor para te ajudar a andar, né, lado a lado ali, para não desistir, porque vai vir o medo, a desistência, a vontade de falar assim, tô de saco cheio, não quero mais, mas não desista, porque a sua dor é o seu propósito. Pastora Ana? Lu, só tem uma palavra para você. Quando Pedro viu Jesus ali, que ele chamou para andar sobre as águas, enquanto ele estava olhando para Jesus, ele não afundou. Mas quando ele foi olhar para a tempestade, para o vento, ele começou a afundar. Então, que você não olhe para as dificuldades, não olhe para as pedradas, porque as pedradas vão vir de perto e não de longe. Olhe somente para o autor e consumador da tua fé, mulher, que é Jesus Cristo. Porque essa luta já é tua, tu já és uma mulher mais do que vencedora. Era isso que eu tinha para te falar. É isso aí. Amém, pastor. E é bem assim mesmo, porque eu tenho uma fé que, assim, aos poucos estão só aumentando e eu sempre peço a Deus para aumentar ela mais.
E justamente ontem eu ministrei na sala, né, Águida, e sobre quem? João, o discípulo amado. E assim, depois veio uma pedrada dessa. Aí, tipo assim, é o inimigo provando a gente mesmo. E eu me agarro muito aos louvores. Porque para mim, se eu tô triste, se eu tô chateada, se eu tô enraivada, porque cada um de nós, como a Sibeli disse, somos Pedro, né? Então tem o Pedro dentro da gente. Lucilene, você vai ganhar o seu marido de boca fechada. Viu? Sem palavras. Vai abrir a boca. Porque a sua transformação, a sua atitude é o que vai fazer a diferença dentro da sua casa. Tá? Aleluia. Eu consegui desse jeito. E através da minha fé, ele viu o poder de Deus agindo dentro da minha casa. E você não se preocupa. Você vai ganhar ele para Jesus, sem abrir a boca. Aleluia, isso é muito bom. Meu prazer é, tipo assim, falar, vamos louvar Jesus e ele ir comigo. E ainda isso vai acontecer. Tem fé em Deus. É isso aí. E Hoje a Sibeli falando sobre Pedro, né? Eu falei, Senhor, eu preciso dessa coragem de Pedro, que ele obteve, né, com o decorrer do tempo, né? Porque quando, né, enquanto ele não conhecia Jesus, né, de fato que Jesus iria vir mesmo, o Messias estava vindo, estava chegando, né? Ele era aquele homem que daquele jeito que ele era, né? Trapalhão, trapaceador, né? Querendo ganhar vantagem, né? E eu vendo a Sibeli falando com a Lu, o Espírito Santo de Deus me colocou um louvor, né? Porque a Lu, ela canta para as pessoas, né? E ele colocou um louvor no meu coração para ela, só um trechinho. Tem uma palavra para você, não desanime. Tudo que um dia Deus te prometeu já está vindo. Ele um dia desse te viu chorar num canto escondido. Mal conseguia falar, mas as tuas lágrimas, minha amiga, o Senhor, Ele descreveu. E Ele tem descrevido. Só aguenta só mais um pouco, porque o tempo de Deus é perfeito, porque tudo tem um tempo. Sibeli, gratidão. E, como sempre, você sempre vem me trazendo mais um aprendizado, um fortalecimento, e eu fico pensando, pai, na próxima vez, quando eu casar, eu já vou estar bem reabastecida, né, para não cometer os erros do passado. Tá. Obrigada. A gente entra no casamento mais forte, né? Mas alguém quer alguma coisa? Jolocar já colocou sobre a fé. A fé, pelo meu ver, é adquirida pela experiência e conhecimento ao longo da vida, pois olhando para trás da minha trajetória, vejo quando minha fé está fortalecida pela experiência de vida. No casamento e na convivência com pessoas, o quanto tenho mais paciência. Como bati os conflitos de frente, vi os mais velhos com sabedoria fazendo diferente. Hoje tenho outra visão das atitudes que tinha e hoje não mais faço igual. Amém. Amém. Eu acho que isso é mais do que fé, é um amadurecimento espiritual, né? Então, a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê e que a gente traz, né? Como a gente crê que aquilo vai acontecer, né? Então, você linkou um amadurecimento espiritual ligado com a fé, né? Porque é isso que acontece mesmo, né? A gente amadurece, a nossa fé cresce, né? Então, eu sempre trago para a minha vida coisas que eu almejo lá na frente,
Eu trago para o meu presente através da fé. Por exemplo, minha mãe. Minha mãe, ela teve uma cirurgia esse ano, gravíssima, e ela perdeu todos os movimentos das pernas, da cintura para baixo. E o médico decretou, 3 médicos, que ela não ia voltar a andar. E nós, né, eu, meus irmãos, a minha cunhada, nós cremos pela fé que ela voltaria a andar. E ela já começou a andar arrastando e com apoio, né, do andador, mas a gente já vê, né, que Deus, ele não faz as coisas pela metade, né, e pela nossa fé, que a gente trouxe aquilo, coisas que não iam acontecer, mas que pela fé nós trouxemos para o presente, ela vai, e ela está voltando os movimentos. Então, é isso. Não perca a fé nunca. Tá bom? E parabéns pelo seu amadurecimento espiritual. É isso mesmo, continue firme. Mais alguém quer compartilhar alguma coisa? Boa tarde, meninas. Shalom. Que bom que eu consegui chegar a tempo. Eu estava na teleconsulta com a mamãe, mas deu tempo de chegar e tenho certeza que foi bênção, porque essa mulher é iluminada demais. E eu já entro logo ouvindo o quê? Sobre fé, né? E é isso que eu estava conversando com a mamãe. Tenho conversado muito com ela sobre isso, sobre a fé, né? Da gente declarar aquilo que os nossos olhos naturais não vê, mas aquilo que a nossa fé nos permite viver. E é sobre isso que nós estamos, né, vivendo nesse tempo, tem que estar nesse lugar. E eu fico muito feliz que a tua mãe está aí andando, né, começando a dar os primeiros passos, e ela vai ficar curada de ser um testemunho para glorificar o Senhor, em nome de Jesus. Eu tenho certeza disso, porque você tem plantado muitas sementes, Cibele, e Deus colhe todas elas e dará grandes frutos, alcançando a sua família. Então, eu fico muito feliz sobre isso, viu? Gratidão por você estar aqui sempre comigo. Eu que agradeço. Eu gosto demais de te ouvir. Que bom que fica gravada, que depois que o link chegar eu consigo assistir e depois compartilhar com as meninas. E que Deus continue te abençoando. Amém. Viu? Muito. Amo a tua vida. Eu também. Obrigada a todos, né, que estiveram aqui. E foi bênção demais. Assim, toda vez que eu falo, vem mesmo para me edificar também, né? Porque a gente também é um pouquinho de Pedro, um pouquinho dos outros apóstolos, né? Então, eu que só tenho a agradecer, porque quando eu sou convidada, eu sempre vou me aprofundar mais naquele personagem, mais naquele tema, né? E aquilo lá traz um crescimento espiritual para mim também, né? Uma reflexão, né? De eu também preciso sair do barco, né? E não ter medo de afundar, né? Mas Pedro teve medo e afundou. Mas é uma reflexão para a gente. Ou a gente pode fazer escolhas, sair do barco e seguir, ou sair do barco e afundar, né? Então, que a gente possa sair do barco e andar sobre as águas com Jesus. Amém? Amém. Pois, mais alguém quer falar? Mãe Vânia faz nossa oração. Senhor Deus e Pai, graças te rendemos, Senhor, por mais um momento de ser fortalecido pela tua palavra, pela entrega através da vida da Cibele para as nossas vidas, que a nossa fé, Senhor Jesus, seja real, verdadeira, que possamos dar passos de fé em todo o tempo, não ficar preso às circunstâncias, às situações e afrontas que o dia a dia traz, mas que possamos olhar para o alvo que é Cristo e focar naquilo que o Senhor fala sobre as nossas vidas. Que possamos ser como Pedro, ter ousadia de pedir para andar sobre as águas, mesmo com medo, mas ele teve a atitude de fazer aquilo que os outros apóstolos não fizeram.
Que nós sejamos esse espírito ousado, intrépido, corajoso, que tenhamos coragem de experimentar, Pai, o teu poder e a tua glória em todo o tempo. Assim, Senhor, eu oro, consagrando a vida da Cibele, a sua família, agradecendo pela cura sobre a vida da mãe dela, pelo lindo testemunho que ela dará, agradecendo, Senhor Jesus, por todas as vidas aqui presentes, agradecendo pela vida da Águida, que sempre está me apoiando. Senhor, eu agradeço, consagro e abençoo a todos, Pai, que são conectados a esse ministério. Assim eu oro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Amém. Gratidão, Cibele, foi bênção. Gratidão, meninas. Obrigada mais uma vez pelo convite. Um beijo para vocês. Tenham um bom dia. Dia abençoado para todas. Amém, amém. Beijos, fiquem com Deus. Até amanhã na nossa sala de oração. Beijo. Beijo.